Enquanto o Hamas tenta projetar uma imagem de força e vitória na faixa de Gaza, Israel adota uma abordagem extrema, preparando-se para uma ofensiva sem precedentes contra o grupo. A comoção foi geral ao ver as imagens dos reféns retornando a Israel. No entanto, ao lado da compaixão pelas vítimas do Hamas, também havia sinais claros da narrativa da organização, exibindo mensagens desafiadoras para reforçar sua imagem de resistência, mesmo após ser duramente atingida. Desde o ataque de 7 de outubro, ficou evidente que o Hamas não é apenas uma organização, mas também uma ideologia que precisa ser eliminada. O assassinato brutal de famílias aumentou o consenso de que o grupo deve ser completamente destruído. Nas negociações para a fase B do acordo de reféns, Israel busca maneiras eficazes de desmantelar o Hamas. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, horrorizado com as imagens de Gaza, comparou a situação dos reféns aos campos de concentração nazistas e defendeu a destruição total do grupo. Atualmente, há 59 reféns ainda em Gaza, dos quais apenas 24 são considerados vivos. Nos últimos dias, surgiram sinais de vida de alguns, seja por vídeos divulgados pelo Hamas ou por depoimentos de reféns recentemente libertados. Enquanto o Hamas tenta se reorganizar na faixa de Gaza, uma nova frente de suas atividades terroristas está surgindo na Judéia e Samaria. Segundo o embaixador de Israel na ONU, o Irã estaria financiando essas operações com até 7 bilhões de dólares. No 58º dia da guerra, a ameaça não se limita ao Hamas, mas inclui milícias iraquianas e outros grupos armados controlados pelo Irã, que busca expandir sua influência no Oriente Médio. Se você quer acompanhar os fatos em tempo real, inscreva-se e fique por dentro das atualizações. Para apoiar a reconstrução de Israel, acesse o endereço na tela ou na descrição. O Hamas continua exibindo sua brutalidade. Apesar dos severos golpes sofridos, a organização insiste em se manter no poder em Gaza. A recente exibição de reféns libertados mostra o alto preço que Israel tem pago nos acordos de cessar-fogo e evidencia a estratégia do Hamas de permanecer ativo, não apenas como uma força militar, mas também política. O Hamas não é apenas uma organização militar, mas também uma força política soberana na faixa de Gaza. Suas ações mostram o quanto está determinado a extrair o máximo do acordo de reféns para se manter no poder, mesmo após afirmar, durante a guerra, que poderia abrir mão do controle civil da região. A reação global tem sido forte, especialmente após a revelação do destino trágico da família Bibas. As crianças Ariel e Kfir, junto com sua mãe Shiri, foram assassinadas pelo Hamas. As notícias sobre suas mortes e as circunstâncias brutais em que ocorreram chocaram líderes mundiais, que agora pedem justiça e aumentam a pressão sobre o grupo terrorista. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre um vídeo que mostra como os corpos foram entregues pelo Hamas. Ele destacou que as crianças eram praticamente bebês e que os membros do grupo pareciam comemorar ao apresentar os corpos. É difícil acreditar que isso ainda aconteça nos dias de hoje. É pura barbárie, afirmou Trump. Ele também questionou a decisão de Israel de ceder Gaza no passado e sugeriu que mudanças significativas estão por vir no Oriente Médio. Michael Waltz, conselheiro de segurança dos Estados Unidos, reforçou que o Hamas foi responsável pelas mortes das crianças e que o grupo representa o mal puro, devendo ser destruído. Já o secretário de Estado, Antony Blinken, exigiu a libertação imediata de todos os reféns israelenses. Ao longo do último ano, Israel intensificou sua ofensiva em Gaza, destruindo infraestruturas do Hamas e eliminando seus comandantes. No entanto, o apoio ao grupo entre a população local continua forte e o recrutamento de novos combatentes segue diariamente. O Hamas não demonstra sinais de fraqueza, como ficou evidente nas recentes exibições públicas que promovem sua ideologia e rejeitam qualquer plano de paz.
Por anos, Israel tolerou o Hamas no controle de Gaza, acreditando que o grupo estava contido. No entanto, está cada vez mais claro que essa situação não pode continuar. O Hamas precisa ser eliminado da região e Gaza deve ser desmilitarizada. A libertação de 602 prisioneiros palestinos, prevista para sábado como parte do acordo de reféns, foi adiada devido a violações do Hamas. Israel não pretende cancelar o acordo, mas busca estendê-lo até o fim do Ramadã. O futuro da faixa de Gaza depende do resultado desse conflito. Se o Hamas não for completamente removido, será apenas uma questão de tempo até uma nova onda de violência. O Estado de Israel e o Hamas não podem coexistir. E o grupo terrorista entende isso, como demonstrou no ataque brutal de 7 de outubro. O Hamas lançou esse ataque com a intenção de nos destruir. Eles esperavam que os árabes israelenses se revoltassem e que houvesse uma insurgência na Judéia e Samaria ao mesmo tempo. Esse ataque, cuidadosamente planejado e prolongado, foi coordenado pelo Irã, que continua incentivando essa ofensiva, mesmo após perder grande parte de sua influência e aliados na região. No entanto, não podemos encerrar essa batalha apenas trazendo os reféns de volta. A vitória só será completa se o Hamas for completamente derrotado, sem chance de continuar existindo, nem mesmo disfarçado sob outra forma na faixa de Gaza. Não podemos permitir que o grupo permaneça ativo na região, assim como o modelo do Hezbollah no Líbano, que oficialmente não governa, mas na prática comanda tudo nos bastidores. Antes do confronto final, devemos aproveitar o interesse do Hamas em continuar as negociações para a libertação dos reféns. Mas, em algum momento, eles perceberão que seguir adiante significa sua própria destruição, e nenhuma organização deseja se autodestruir. De um lado está o Hamas. Do outro, nós, o povo de Israel. Aqui, a vida tem um valor inegociável, um princípio que é reiterado pelas famílias que se reúnem todos os sábados na Praça dos Reféns há 15 meses. O próprio primeiro-ministro reconhece que a redenção dos cativos é um mandamento sagrado para o povo judeu. Em Tel Aviv e Jerusalém, ninguém ficou indiferente ao ver Karina, Daniela, Nama e Liri retornarem vivas. As famílias esperaram ansiosamente por esse momento. Sobreviver a um cativeiro cruel, onde a humilhação e a tortura são constantes, não é apenas resistência, é um ato de coragem suprema. Mas há outra imagem daquele dia que também precisa ser lembrada: o pequeno palco onde os reféns foram forçados a ficar de pé. A cena era assustadora. Homens vestidos de preto e mascarados cercavam os prisioneiros. Alguns estavam ao lado deles observando com atenção, enquanto outros, ao fundo, usavam uniformes improvisados. Uns seguravam armas, outros filmavam ou faziam sinais de vitória. Essa imagem não impactou apenas Gaza. Em cidades como Jabalia, Rafah, Jericó, Ramallah, Cairo e Amã, multidões assistiram à transmissão ao vivo e depois a reveram repetidamente. O que eles viram? Um exército terrorista que sofreu danos, mas não foi derrotado ainda. O Hamas ainda não foi derrotado. Esse grupo terrorista muitas vezes devolve apenas os corpos dos prisioneiros enquanto preserva sua força para continuar enfrentando Israel. Esse pensamento é insuportável. Diante do alívio pela libertação dos primeiros reféns, é essencial lembrar que Israel tem 2 objetivos nesta guerra: recuperar os sequestrados e destruir o Hamas. Se Israel não eliminar o Hamas, o grupo sairá desta guerra posando como combatentes da liberdade, atraindo novos seguidores e fortalecendo a ideologia jihadista em Israel e no mundo. É um erro acreditar que essas ideias desaparecerão por si só ou que silenciar um extremista sempre dará origem a outro. Há muitos exemplos históricos que provam o contrário. O grupo Al-Qaeda, por exemplo, sofreu uma derrota em novembro de 2001 e o avanço do Estado Islâmico foi barrado quando uma coalizão destruiu seu califado. O mesmo deve ser feito em Gaza. Como disse Maquiavel, a coisa mais perigosa é deixar um inimigo ferido vivo. Enquanto o Hamas tiver qualquer capacidade de atacar Israel ou governar Gaza,
não haverá estabilidade, nem paz, nem solução política viável. O Hamas deve ser completamente eliminado. Israel, que não queria essa guerra, precisa vencê-la. A sobrevivência tanto dos israelenses quanto dos palestinos depende disso. Aqui na Infantaria Militar continuaremos a acompanhar os desdobramentos e contamos com você para ajudar a divulgar a verdade. Compartilhe nossas informações, siga-nos e inscreva-se para receber atualizações em tempo real. Agora, voltando às notícias, a permanência do Hamas em Gaza expõe sua propaganda e causa indignação no mundo todo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou as violações do grupo aos acordos, chamando suas ações de inacreditáveis e cruéis. Ele afirmou que alguns dos reféns libertados estavam em condições terríveis, comparáveis a sobreviventes de campos de concentração. Trump também voltou a falar sobre seu plano para o futuro da faixa de Gaza, declarando que, sob sua proposta, os Estados Unidos assumiriam o controle da região, garantindo que o Hamas não voltasse ao poder e promovendo o desenvolvimento local. O presidente expressou surpresa com a resistência de países árabes como Jordânia e Egito ao plano, destacando que esses mesmos países recebem bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos todos os anos. Trump afirmou que Gaza está atualmente inabitável e que, se seus moradores tivessem escolha, muitos prefeririam sair. Enquanto isso, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, exigiu a libertação de todos os reféns e classificou o Hamas como um grupo terrorista do pior tipo, comparando-o ao Estado Islâmico e afirmando que deve ser destruído. Waltz também elogiou a postura do primeiro-ministro israelense, destacando que ele não seguiu os conselhos da equipe de Biden e Kamala Harris. Segundo ele, graças à liderança israelense, o grupo Hezbollah e o Irã sofreram grandes derrotas. A Operação Beepers, segundo Waltz, será lembrada na história como uma das estratégias militares mais bem planejadas. Nos últimos dias, Elon, pai de Guy, recebeu o primeiro sinal de vida do filho após 8 meses. A informação veio de um dos 6 sobreviventes do cativeiro libertados ontem, que afirmou ter passado muito tempo com Guy e garantiu que ele está vivo. Essa notícia trouxe esperança às famílias dos reféns que ainda estão presos. Israel está aumentando a pressão sobre os mediadores para garantir a libertação de mais reféns nos próximos dias, priorizando crianças, feridos e doentes cujas condições podem ter piorado no cativeiro. As negociações se baseiam, em parte, nas informações fornecidas pelos reféns libertados recentemente. Os Estados Unidos também estão pressionando o Hamas. O enviado do ex-presidente Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, expressou apoio à ampliação das negociações e à continuidade da primeira fase do acordo. O Hamas deve responder em breve, mas já ameaçou interromper as negociações caso os prisioneiros de segurança não sejam libertados conforme combinado. Bazin Naim, um de seus líderes, afirmou a Reuters que o grupo não discutirá novos passos com Israel por meio de mediadores até que o acordo seja cumprido. Enquanto isso, Israel segue cumprindo seus compromissos de cessar-fogo, permitindo a entrada de ajuda humanitária em Gaza, incluindo tendas, casas móveis e suprimentos essenciais. O Hamas tem interesse nessa assistência para reconstruir áreas destruídas, mas a crise continua. No cenário diplomático, Israel mantém negociações sobre o futuro de Gaza e a libertação dos reféns. Há um consenso internacional de que o Hamas não governará Gaza no futuro. Atualmente, 63 reféns ainda estão em cativeiro. A situação no Oriente Médio reflete um cenário mais amplo. O Hamas é visto como um aliado do Irã, assim como grupos militantes no Iêmen, Síria e Iraque. No entanto, esses grupos nem sempre seguem ordens diretas de Teherã. Há indícios de que o ataque do Hamas em 7 de outubro deveria ter ocorrido em coordenação com outras ofensivas, mas foi lançado de forma independente
pegando até aliados de surpresa. Isso permitiu que Israel mobilizasse rapidamente sua defesa e passasse à ofensiva, neutralizando ameaças no norte e enfraquecendo o regime sírio de Bashar al-Assad. Agora, Israel direciona seus esforços para eliminar o que resta do Hamas em Gaza e lidar com crescentes ameaças na Cisjordânia. Os rebeldes Houthis, no Iêmen, continuam atacando Israel de forma imprudente, mesmo após sofrerem perdas significativas devido a ataques aéreos israelenses. Recentemente, chegaram a disparar contra aeronaves dos Estados Unidos, desafiando diretamente o governo Trump. O Irã, por sua vez, continua buscando armas nucleares e financiando grupos armados para ameaçar Israel, mesmo enfrentando protestos internos quase diários contra seu regime. O Hamas acredita que, com o apoio do Irã, pode continuar suas ações sem consequências graves, celebrando até mesmo a entrega de corpos de reféns que assassinou. O grupo também rejeita qualquer plano para a reconstrução de Gaza proposto pelos Estados Unidos, pois teme perder controle sobre o território. A crise afeta não apenas Gaza, mas também a Cisjordânia. Enquanto Israel negocia a segunda fase do acordo de reféns, há um intenso debate sobre a possível anexação de territórios da Cisjordânia. O ex-presidente Trump já indicou que está discutindo a questão com representantes israelenses e tomará uma decisão em breve. Enquanto isso, o exército israelense, IDF, intensificou operações na Cisjordânia, especialmente no norte. Tanques foram enviados para Jenin pela primeira vez em mais de 20 anos, refletindo uma nova estratégia militar. O primeiro-ministro Netanyahu visitou as tropas recentemente e reafirmou o compromisso de Israel em combater o Hamas e outras ameaças terroristas. A população israelense continua orando pelo retorno dos reféns e pela segurança do país. Muitos também esperam pela destruição do Hamas, visto como uma ameaça à estabilidade da região. A infantaria militar segue acompanhando os acontecimentos e mantendo os espectadores informados.